Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para falar das raízes que nós temos no judaísmo, nós os católicos. Fica difícil dizer que os protestantes têm essas raízes porque eles criam um judaísmo da cabeça deles, mas beleza, né? Vamos ficar aqui com o judaísmo influenciou no catolicismo. Mas antes, né, vamos começar aqui com uma oração, né, para a gente ter uma ótima explicação, acalmar os ânimos. Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, santificou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e me ilumina. Amém. Então, como é que eu comecei isso aqui? Eu acho até interessante, professor, que isso aqui começou com uma piada. Eu tinha um amigo meu, o Padre Afonso, que Deus o tenha lá no céu, e numa das missas ele veio, né, com a casula, né, a roupa toda cor-de-rosa, e eu fiz a musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa para ele. A gente era muito amigo, a gente, né, alfinetava um ao outro. E aí o que, que acontece? Né? Eu falo, pô, esse negócio rosa, cor de mulher. E o Padre Afonso falou, olha, vai pesquisar e ver se rosa é cor de mulher mesmo. Né? E, né, paralelo a isso, eu fui pesquisar. Né? Vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente vai ver aqui, as cores, os símbolos, né, como é que a gente é ligado a isso e como é que a gente não tem ideia de onde vem muitas coisas nossas. Por exemplo, né, isso aqui, café versus chá. Olha, o café e o chá, tá? Eles praticamente eles produzem a mesma coisa, mas por um motivo que eu só posso supor econômico, começaram a fazer uma campanha difamatória contra o chamate, contrariando toda uma tradição anterior dos índios, tá? Ao qual os índios falavam, olha, isso aí que vocês estão falando que o chamate ele dá impotência e infertilidade, isso não condiz com a gente. Está aqui a tribo aqui produzindo índio já dá com pau, né? Até que a Universidade Federal de Santa Catarina comprovou aquilo que os índios já falavam. Parece uma coisa besta, tá? Mas foi a negação da raiz, né, um desconhecimento da própria história, é que criou toda essa mentira, esse mito, ao qual o chá causa impotência e infertilidade. Né? A mesma coisa a gente pode dizer, tá, praticamente, com o véu. O véu, que é sinal de modéstia, feminilidade e amor, né? Que até 1983 estava dentro do cano, né, católico, ele foi desaparecendo de dentro da igreja. Apesar de ter a recomendação de São Paulo que as mulheres usem véu, né, e por quê? Porque era um símbolo, né, ao símbolo, né, de que a mulher quer que a única glória que esteja ali presente é Deus, porque a mulher tem duas glórias que o homem não tem, uma é o cabelo e a outra é o útero. Então, o que, que acontece? Foi se tirando isso de dentro da igreja. Mas até 1983, né, se falava para as mulheres estarem com, né, o véu na cabeça e vestidas de forma modesta. Por que, que isso sumiu? O que, que aconteceu?
Né? Uma coisa também, né, muito interessante como eu falei no começo do vídeo, o rosa e o azul. Até 1920, a cor do homem era o vermelho e rosa. Os guerreiros eram representados de rosa. Por quê? Porque fazia referência ao Cristo. E o azul, como vocês podem ver aí, era referido às mulheres por causa da Virgem Maria. E aí houve essa inversão de valores, inclusive, né, essa história mal contada que o homem não chora. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Esse negócio que o homem não chora é que o cara. Cara, só dá problema psicológico no cara. O homem perdeu o sentido que ele chora duas vezes, o homem. O homem não chora só externamente, ele também consegue chorar internamente. Quando está tudo doido, tudo se perdeu, a casa está o caos, né? Que ele não pode expressar aquilo, porque ele tem que ser a cabeça, né? O rochedo da casa. Ele engole o choro, mas ele por dentro ele está chorando. Jesus chorou várias vezes, várias vezes. Está na Sagrada Escritura. Tá? Diz que Jesus chorou muitas e muitas vezes. Mas aí criaram essa idiotice. Até 1920 não tinha problema homem vestir azul, menina vestir rosa ou o contrário. Entendeu o problema do negócio? Como é que a gente está perdendo a realidade, né? O sentido do que era sagrado para nós nas coisas mais simples. Então, quando alguém falar para mim, olha, menino veste azul, menina veste rosa, eu chego à conclusão que a Virgem Maria é um homem. Só pode. Isso não procede, isso não é dentro do catolicismo. Pode ser para fora. Mas a nossa raiz é esse. O vermelho representa o quê? A vitalidade, a força, o sangue de Cristo. E o azul é a suavidade de Maria. E tanto é que a gente está sendo envolvido por essa estupidez, tá? De antissímbolos, que a cruz, que sempre foi um símbolo católico, está sendo substituído por um Cristo flutuante. Ora, eu quero ser como São Paulo, não quero saber nada a não ser Jesus Cristo crucificado. Porque a cruz é a declaração de amor de Deus por nós. Ela é sempre enfeite de pescoço, pulseira, um simples objeto. A cruz é um estilo de vida para os católicos. Ela recorda o amor de Deus e com a cruz a gente une o nosso sofrimento com Deus. Agora estão fazendo esse Cristo que não diz nada. Estão pegando o sacrário que era do centro da missa e botando para o lado. Isso é simbólico. E os católicos, eles são altamente ligados aos símbolos. Faz parte da nossa herança cultural, gente. Está lá desde lá de trás. Não só a cruz, como o peixe. Quando um cristão, né, ele encontrava com outro, não eram, para saberem se eram cristãos mesmo, por causa da época da perseguição, um fazia um desenho e o outro complementava com peixe. A âncora era símbolo da cruz. E tinha a fênix, que era o símbolo da ressurreição. Eu quero falar, pô, fênix, um símbolo pagão? Gente, é que o católico ele não tem necessidade de reinventar a roda. A fênix simboliza o quê? A ressurreição. Se for para reinventar a roda, pega a Bíblia na parte que fala de ouro,
mirra e incenso dedicado a Deus e taca fora. Porque o ouro, ele sempre foi para glorificar a deuses e reis. A mirra e o incenso foram inventados ali no Egito para culto dos deuses deles. A mirra, dentro da mitologia egípcia, também era para cultuar o sol, o deus sol, assim como o ouro. Por isso que Jesus Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Por isso que a Igreja Católica, que não reinventa a roda, ela, quando faz o Cristo dentro do ostensório, é um sol. Que não há necessidade de reinventar a roda. O incenso, tá? Fazer a ligação dentro da cultura do Egito e da Índia, liga os deuses aos homens. Né? Para os hebreus, né, era tido como oferenda a Deus. Na Grécia e em Roma, servia para exorcizar demônios. E também para os judeus, né, também servia como aproximação de Deus. Então, isso, primeiramente, foi criado para culto de deuses pagãos. E está aí. Foram os presentes que Jesus Cristo recebeu dos reis magos. Era o que era usado para cultuar a Deus na Bíblia. Então, se é para reinventar a roda, meu amigo, os outros elementos ou taque a Bíblia fora. Não há necessidade de reinventar a roda. Porque qual é a função do símbolo? A função principal do símbolo é colocar junto, associar uma coisa a outra. Por exemplo, a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe. Tanto o indígena mexicano quanto o europeu, o espanhol, iam olhar para aquela imagem, iam conhecer ali e reconhecer elementos sagrados para os dois. Por exemplo, os raios, para os astecas, os raios de luz que saem ali, né, do ventre da Virgem Maria, né, simbolizavam a divindade. O cabelo solto representava a virgindade. O cinto representava a maternidade. O anjo ali embaixo, para o espanhol, era o quê? São os anjos sagrados, assim como Nossa Senhora de Guadalupe tem uma cruz, né? Tem um crucifixo. Também é um símbolo cristão. Então, ela une naquilo. O diabo ele é um antissímbolo. Ele é aquele que desune. Se o símbolo une, o diabo desune. Por isso é que no protestantismo não tem imagem. Porque a iconografia faz o cara pensar. Isso não é o tio Cláudio que está dizendo, não. Isso é um estudo pedagógico, ao qual a iconografia faz o indivíduo pensar. E ele sai da decoreba. E ele consegue transcender, através da iconografia, a males mais profundos dentro da teologia, da visão das coisas do mundo. E nós, né, nós temos essa raiz judaica, nós somos enxertados ali. Eu não vou falar aqui as diferenças que há entre o judaísmo e o catolicismo, tá? Até porque, né, eu estou pretendendo escrever um livro sobre esse tema que eu estou falando aqui, nossas raízes judaicas, e ali também colocar as diferenças. Né? Até eu falo, quando eu comecei a montar isso aqui, o Robson tinha até me chamado para ir lá no canal dele e falar sobre raízes judaicas. Ele nem sabia que eu estava montando isso aqui. É o que eu falo da providência divina, meu irmão e minha irmã. Eu acho isso interessantíssimo. Como é que Deus é muito, muito, né? Ele trabalha nos detalhes. Então, por exemplo, uma coisa que nós acreditamos em comum é no purgatório. Está certo que o judeu não usa esse termo, mas ele acredita que há uma purificação para se entrar no paraíso.
A gente vê a ideia de ressurreição dos mortos no último dia no livro 2 de Macabeus, capítulo 12, versículo 39 ao 46. Né? A prática de reza pelos mortos está lá em Macabeus, ao qual Jesus Cristo chama de Escritura, quando ele fala não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus, e vai citar a ressurreição dos mortos. Inclusive, né, o Hanukkah, né, acender as velas, vem dessa tradição, né, do livro de Macabeus. Os judeus ortodoxos, eles acreditam na intercessão dos mortos como os católicos. Naquela passagem que Jesus está lá no monte, que aparece Elias e Moisés, preste atenção que Elias e Moisés não se identificam como Elias e Moisés. Os apóstolos, eles os reconhecem como Elias e Moisés. Entendeu? Por quê? Porque havia imagem desses personagens já dentro até do imaginário dos apóstolos, através de imagens, iconografias. Vai nas sinagogas judaicas antigas, né? Procura aí na internet que você vai achar isso. Agora, eles não faziam invocação de morto. Não tem esse diálogo com o morto. Mas eles acreditam que os mortos estão vivos como os anjos. Assim como Jesus fala. Né? Eles não se casam, não se dão em casamento, mas eles intercedem por nós como anjos. É isso que Jesus está falando lá. E há, sim, a prática de oração pelos mortos, para que haja intercessão. Inclusive, quando há circuncisão, há a cadeira de Elias para que interceda por aquela circuncisão, assim como na Páscoa há a cadeira de Elias para que ele interceda por aquela Páscoa. Um dos principais deveres dos filhos de Deus é rezar pelos pais mortos. Então, nós temos isso em comum, isso vem lá de trás do judaísmo. Doa quem doer. Entendeu? Para nós, a Sagrada Escritura é uma parte essencial da liturgia, tanto para judeu quanto para católico. Né? A nossa liturgia da palavra tem origem aonde? Na oração católica. A nossa liturgia da hora, a liturgia das horas que é lida pelos nossos sacerdotes, vem da onde? Da liturgia judaica. Muitas das nossas orações eucarísticas, as orações eucarísticas, vêm de onde? Judaísmo. Inclusive, muita gente não sabe por que a gente fala na missa Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Isso vem do judaísmo. Por ser uma língua pobre, o que era santo era consagrado. O que era santo, 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 né? Ou santo, santo no caso aqui, né? Vamos botar santo, santo dos santos, era mais consagrado do que era santo. E aquilo que era santo, 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 3 vezes, era referente a Deus. Era mais santo que o santo dos santos. Isso vem de onde? Da tradição judaica, da nossa raiz judaica. Né? As vestes que a gente tem púrpura escarlate, vem de onde? Vem do judaísmo. Você vai lá ler lá na Bíblia, gente. Eu acho impressionante. As pessoas pegam a Sagrada Escritura e não leem esses detalhes técnicos. Né? Então, o que acontece? Você vai lá em Êxodo, né, capítulo 28, começa no versículo 4 até o 33, e pega o Êxodo 39, 8, e está falando da veste judaica, que era o escarlate. E aquilo tem um significado. Tá? O púrpura, para o judeu, significava água. E o escarlate significava fogo. Aí os caras, peraí, mas esse cara era daltônico, púrpura, água, e no caso aqui o mar, não era uma água qualquer, era água do mar.
Mas isso é para provar o quanto essa tradição é antiga. Se você pegar um texto como a Ilíada ou a Odisseia, tá? O branco é mencionado 100 vezes, o preto 200, o vermelho 15, o verde e o amarelo 10. O azul nunca é pronunciado. E detalhe, Homero que escreveu, ele vivia na Grécia, e lá tinha o céu e o mar. E isso, detalhe, acontece em outras culturas. De não falar do azul. O Alcorão, a história chinesa, né? As sagas islandesas, os Vedas hindus. Por que não citou azul? Né? E alguns fazem hinos para o céu. Né? Porque para esse povo antigo, mesmo aqueles que conheciam a palavra azul, o mar e o céu não tinham uma cor definida. Eles mudavam de cor e eles não entendiam o mar e o céu como objetos. Então, para exprimir essa ideia, tá? O mar ali era o púrpura e o vermelho era o fogo. Esse é que é o simbolismo da roupa. Tá? Detalhe técnico, tá? Para vocês, curiosidade à parte, né? O Império Romano tinha também a cor púrpura, só que era uma coisa ligada à riqueza, à realeza. Nero, né, inclusive, ele restringiu, quando no reinado dele, a cor púrpura apenas para eles. Então, uma cor representa o sagrado divino e a realeza. E a Igreja Católica deu mais um além, como eu falei. O púrpura e o vermelho dentro da Igreja Católica, como eu comecei a falar, ela representa o quê? O sangue de Cristo. Além disso tudo, além de ser algo sagrado a Deus, algo que representa a autoridade, ela também dá o tom do sangue de Cristo. Porque não é preciso reinventar a roda. Tá? Você vê como a nossa liturgia fica dentro, tá? do, do que é a, a liturgia do judaísmo. Tá? Flávio José fala que o sacrifício ali do cordeiro ficava, tá, entre as 3 horas da tarde até as 5. Jesus morre às 4 horas. E ele é examinado e não é encontrado mancha alguma nele. E detalhe é que para o judeu, tá, o pão não era um mero alimento, ele também representava o rosto de Deus. Olha que coisa interessantíssima, gente. O pão representa o rosto de Deus. E para nós católicos é o próprio Cristo ali, porque é o Logos divino que coloca a sua essência aonde ele quiser. Aqui não é um simples, uma coisa simbólica, algo mais profundo, onde Deus coloca a sua alma, corpo e divindade. Até no livro eu trato da essência trina, eu estou tratando isso também no livro, da Eucaristia. Tá? Mas eu vou deixar isso para o livro. Se Deus quiser, um dia eu publico aqui para vocês, que ainda está no rascunho. Eu estou trabalhando nisso. Aliás, eu peço a vocês que botem também comentários aí do que vocês estão achando, gente. Por quê? Porque os comentários aí embaixo ajudam a dizer que esse vídeo tem importância. Dê o seu like. Não é um trabalho de pesquisa que a gente teve aqui, eu tive aqui no caso. Então ajude a gente com o seu like. Né? E é óbvio, né, que eu vou terminar aqui
com os 4 cálices. Eu já falei dos 4 cálices aqui nesse canal. Você procura aí, né? Ao qual Jesus ele termina, né, a oração. No terceiro cálice ele não consome, né, o cálice final, ele pula e ele pega, né, que é o cálice, qual cálice? O quarto cálice é o cálice da consumação. Tá? Então, Jesus ele abençoa o vinho e ele bebe aquilo que é oferecido a ele na consumação, na crucificação. Porque vinagre, não sei se você sabe, também vem da uva. Então ele bebeu aquilo que foi oferecido a ele na cruz e falou: está consumado. Era a conclusão da refeição da Páscoa. Por isso que a morte de Cristo, né, o sacrifício de Cristo, começa na última ceia e termina, na sua conclusão, o seu propósito, na cruz. Entendeu? Ah, Cláudio, mas os apóstolos ali na hora não tinham ideia disso. Eles, né, podem ter pensado que ele saiu para cantar os hinos e ia voltar para terminar. Mas, gente, não foi isso que aconteceu. Ele cantou os salmos e não houve volta para ele beber o último cálice. Né? O cálice que é derramado por nós. Então, meu irmão e minha irmã, são detalhes, entendeu? Muito interessantes que a gente tem dentro da simbologia, tá? Dos símbolos que estão presentes nas nossas raízes. Então, se você gostou desse vídeo, volta a dizer, dê seu like, compartilhe nas redes sociais, faça esse trabalho de evangelização. Né? Se faltou alguma coisa aí, também bote aí nos comentários. Né, que eu leio, posso não responder, mas leio todos, né, aqueles que dão para ler também, né, que às vezes não dá para ler todos, mas eu faço esforço para ler todos. E o seu comentário, o seu like, ajuda esse canal. Então, é isso aí. Né? Se vocês querem que eu aprofunde mais nesse tema, vocês, ou outro tema sugerido, coloque aí. Tá? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.